Dia Mundial da Língua Portuguesa, dia 5 de maio. De Bissau. Eugênio de Andrade. É urgente o amor. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras. Ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos. Muitas espadas. É urgente inventar a alegria. Multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas, rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer. João Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Nesse mesmo e do dia, a gente começou. Aquele homem me exercitou tonto, me fino fiz. Ânsia assim e ânfa e poder de entender demais, nunca achei quem outro. O que ele queria era botar na cabeça, de uma vez, o que os livros dão e não. Ele era a inteligência, vorava. Corrido, passava de lição em lição e perguntava, reperguntava. Parecia ter até raiva de eu saber e não ele. Despeitos de ainda carecer de aprender, contra a fim. Queimava por noite 2, 3 velas. Ele mesmo falava, relógio não vou olhar. Aí estudo, até que estico um cochilão. Cochilão me vem, então espairo o livro e me deito, que me durmo, pela sua vontade dele simples. De dia, estávamos debulhando páginas. Com menos de mês, Zé Bebelo se tinha senhoreado de reter tudo. Sabia muito mais do que eu mesmo soubesse. Aí, a alegria dele ficou demasiadamente. Sobrevinha com o livro, me fazia de queima-cara um punhado de perguntas. Ao tanto, eu demorava, treteava ao explicar, errando a esmo, caloteava. Ai dele atalhar as minhas palavras, mostrar no livro que eu estava falso, corrigir o dito, me dar quinal. Se espocava as gargalhadas, espalmava a mão, expendia outras normas próprias de sua ideia lá dele. E sendo feliz de nessas dificuldades me ver, eu já ignorante, esmorecido e escabriado. Só aí, digo, foi que ele ficou gostando de mim. Certo, me deu um abraço, me gratificou em dinheiro, me fez firmes elogios. Sr. Baldo, já tomei os autos de tudo. Me carece de você não ir embora? Não, mas antes prosseguir sendo o secretário meu. Aponto que vamos por esse norte, por grandes fatos, que você não se arrependerá. É com uma enorme honra que me associo às comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma língua que também une a União Europeia à República da Guiné-Bissau. Escolhi um excerto do texto A Voz do Mar, do romancista Virgílio Ferreira, lido em 1991, na cerimónia em que lhe foi atribuído o Prémio Europália. Uma língua é um lugar de onde se vê o mundo e em que se traçam os limites do nosso pensar e sentir. Da minha língua vê-se o mar, da minha língua ouve-se o seu rumor, como da de outros se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto. Por isso, a voz do mar foi a da nossa inquietação. Assim, o apelo que vinha dele foi o apelo que ia de nós. E nesta hora de inquietação, aqui vai um poema a que dei o título de Que Mundo Virá. No jardim do largo, frente à minha casa, demasiado largo se tornou o silêncio. Tão largo o silêncio que já nem dá para ver os extremos da vida, crianças e velhos. Estarão numa quarentena de metros no fundo de um virulento lago, sem resposta ainda à mesma questão? Que mundo virá?
igual, pior, melhor. Mais que o silêncio, me importa a resposta. Obrigado. Carta de Amílcar a Maria Helena, 26 de fevereiro de 1948. Você não calcula, Helena, a grande parcela da alma que o homenzinho havia posto na construção daquela casa. Colheu as pedras da própria vida, mobilizou as forças inesgotáveis de que dispunha, e no alto da colina sobranceira do mundo, mal dentro do mundo, argamassando com o barro do seu próprio ser, ergueu as paredes daquela casa. Que importavam as dificuldades que tivera que vencer, se o corpo estava feito e só faltava o teto? Que importavam as dificuldades que teria de vencer? E ao contemplar o progresso da sua obra, que aliás sabia não ser só dele, uma alegria infinita, maior que o próprio mundo que o rodeava, o invadiu. E então, entusiástica, mas conscientemente, redobrou as forças e caminhou para o término da construção, que seria também a sua vida. Mas repentinamente, ia a dizer inesperadamente, um vendaval surgiu e destruiu a sua obra. E o nosso homenzinho do fundo do vale contemplou serenamente a destruição daquilo que mais queria. Escalou de novo a colina e foi sentar-se, direi corajosamente, entre os destroços daquilo que fora o seu ideal. Você não calcula, Helena, a grande parcela de alma que o homenzinho havia posto na construção daquela casa. Eu, ao responder a sua carta, agora que tudo acabou, parecerei de certo o homenzinho de que acima lhe falei, sentado entre os destroços do seu ideal destruído. Mas não vou repetir tintim por tintim a tudo quanto ela encerra, mas não lhe vou repetir de novo. Não é verdade que já repeti muitas vezes tudo o que tenho dito? Quero dizer-lhe apenas que não sou nem muito nem pouco cínico, nem formidavelmente altruísta e bom. Não empregarei argumentos e só lembrarei um facto. A fonte que brota em pleno deserto, a quem é que não custa achá-la possível? Mas a fonte nem é cínica, nem é altruísta. É apenas fonte. Não é ele que vou procurar salvar, para depois de matarem com torturas para lhe fazer falar o que ele não vai falar. Ele ficará. Ficou. Fica nos capinhos soterrados do Maculoso, quando a gente pelejávamos até no cansaço e no sangue derramado, porque vamos já lavar de sujo, receber que poeira e me conduz de mamambongo. Isto, mais velho, isto aqui é difícil e tenho de o fazer. O capim do Maculoso secou embaixo do alcatrão e nós crescemos. E enquanto não podemos nos entender, porque só um lado de nós cresceu, temos de nos matar uns aos outros. Zé Luandino Vera, nós. Dia Mundial da Língua Portuguesa. Associei-me a este espírito, escolhendo Sofia de Melbreiner Andersen. Foi uma das mais importantes poetisas portuguesas contemporâneas, tendo sido a primeira mulher a receber o Prémio Camões. Nasceu em 1919 e faleceu em 2004. Contemporânea de Eugênio de Andrade, de Jorge Sena e de tantos outros. A sua obra é uma ode à liberdade. Sólida na sua cultura clássica, evidencia a sua influência e a paixão pela cultura grega. Os temas contrastantes da sua obra
transportam-nos à natureza, ao tempo e ao mar. Meio-dia. Meio-dia, um canto da praia sem ninguém, o sol no alto, fundo, enorme, aberto. Tornou o céu de todo o Deus deserto, a luz cai implacável como um castigo. Não há fantasmas, nem armas, e o mar imenso, solitário, antigo, parece bater palmas. A obra de João de Cruz e Souza é ampla, mas os seus poemas, há um que me encanta muito, Violões que Choram. Vou declamar um pedacinho para vocês poderem degustar o encanto das suas palavras e da sua criatividade no simbolismo. Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, vozes veladas, veludosas vozes, volúpios de violões de vozes veladas, vagam nos velhos vórtices dos ventos, vivas e vãs, vulganizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra. Tudo se contorce ao vento. Tudo na noite clama e voa, sob a febril agitação de um pulso. Vou ler-vos alguns extratos da carta do Mozinho de Albuquerque ao Príncipe Real Dom Luís Filipe. Meu senhor, quando Vossa Alteza chegou à idade em que a superintendência da sua educação tinha que ser entregue a um homem, houve por bem el rei nomear-me aio do Príncipe Real. Foi sua majestade buscar-me às fileiras do exército. Escolhendo um soldado para vosso aio, que fez el rei. O primeiro dos meus deveres é fazer de Vossa Alteza um soldado. É Vossa Alteza príncipe, há de ser rei. Ora, príncipe e rei que não comece por ser soldado é menos que nada. É um ente híbrido cuja existência se não justifica. Aprenderá a sê-lo na história de seus avós. Este reino é obra de soldados. Destacou da Espanha, conquistou palmo a palmo, um príncipe aventureiro que passou a vida com a espada segura entre os dentes, escalando muralhas pela calada da noite, expondo-se à morte a cada momento, tão queimado o sol, tão curtido os vendavais como o ínfio dos peões que o seguia. Firmou-lhe a independência o rei da boa memória, que tantas noites dormiu com as armas vestidas e a espada à cabeceira, bem distante dos regalos dos passos reais. E para a formação de vossa casa concorreu com ele o mais branco dos seus guerreiros, que simbolizou e resumiu em si quando havia de nobre e puro na história medieval, um herói e um santo. Mais tarde o príncipe perfeito, depois de haver mostrado que sabia traçar lanças em combate com o melhor dos cavaleiros, depois de haver abatido de vez todas as cabeças que se erguiam por demais altivas perante a coroa real, deu pela força da sua vontade de ferro um impulso de tal ordem às nossas naus que foram ter ao cabo da Boa Esperança, abrindo a Portugal o caminho para onde chegou ao apogeu da glória. Soldados, se lhes podem bem chamar a estes, porque tiveram o desapego da vida, a força do mando, a obediência cega àquilo que, acima de tudo, deve imperar nos reis. A ideia fixa e pertinaz da glorificação do seu nome e da grandeza do reino, onde Deus fez os primeiros de entre os homens. Estude, Vossa Alteza, a história destes seus avós. Leia, releia, medite-a, estude-a, meta bem na cabeça e no coração. Na convivência deles, aprenderá Vossa Alteza a ser como eles, forte, justo, simples e verdadeiro. E é preciso que Vossa Alteza, soldado por dever e direito de nascimento, se possua bem da ideia de que a subordinação é a primeira de entre as virtudes militares. Já tenho ouvido alcunhar de renúncia da vontade. Ora, ninguém como o soldado carece de força de vontade, porque mais em coisa alguma se demonstra ela na prática da obediência.
renunciar ao capricho, ao egoísmo, à indolência, a tudo quanto o vulgar dos homens mais aprecia e estima. Ter por fim servir bem, por única e enleva glória, por único móvel a honra e a dignidade. Não é renúncia da vontade. Porque ser soldado não é arrastar a espada, passar revista, comandar exercícios, deslumbrar as multidões com os doirados da farda. Ser soldado é dedicar-se por completo à causa pública, trabalhar sempre para os outros. E para se convencer, olhe Vossa Alteza para o soldado em campanha. Porventura vê-o só a marchar e a combater? Cava trincheiras, levanta parapeitos, barracas e quartéis, atrela-se às viaturas, remenda a farda, cozinha o rancho e o que tem de seu trá-lo às costas, na mochila. Desde os mistras mais humildes até ao mais sublime. Avança de cara alegre direito à morte. Tudo faz porque todo o trabalho despido e interesse pessoal entra nos deveres da profissão. Trabalho gratuito, sempre, porque o vencimento militar, seja pré, soldo ou lista civil, nunca é remuneração do serviço, por não haver dinheiro que pague o sacrifício da própria vida. Para todos eles, carece Vossa Alteza de estar preparado, temperado pela educação, pelo estudo dos bons exemplos, pela firme vontade de vir a ser um príncipe digno desse nome e do da sua casa. E para ser príncipe é preciso, primeiro que tudo, ser homem. Que Deus o guie e proteja neste difícil e glorioso caminho, é o mais ardente voto do seu laio muito dedicado, Mozinho de Albuquerque. O professor pediu bastante encarecidamente que eu escreva um poema que faça rir toda a gente. Não adoro matemática, mas até gosto de poesia. Vamos lá ensinar ao pessoal como se faz geometria. Estaremos a aula com o círculo centro. Se não sabem o que é, toca avançar manual adentro. Traçando 3 mediatrizes, uma para cada lado do triângulo, o dito círculo centro se vai revelando. Ao fazer a bissetriz dos 3 lados de um triângulo, encontramos um incentro, que é um grandíssimo número. O ponto I que acabamos de encontrar é o centro de uma circunferência que dentro do triângulo vamos colocar, mas que das bordas não pode passar. Abordemos agora o nosso querido ortocentro, que após traçarmos as alturas dos 3 lados de um triângulo, se diz ponto O, muito pomposamente. Por último, mas não menos importante, falemos do baricentro. Ao traçar 3 medianas, cada uma para um lado da nossa figura triangular, o baricentro acabamos por encontrar. O professor desafiou-nos a encontrar palavras para rimar com todos estes centros. Duvidou que eu encontrasse outras para além de coentros. Mas cá para mim, demais não se lembrou. Por isso, a reunião terminou. Isso pôs-me a pensar. Será que devia ser eu a ensinar e o professor Pedro destornar? Para a matemática, apenas se precisa de imaginação e prática. É extremamente versátil, porque é uma ciência democrática. Francisca Flores, Geometria. Saudade. Em momentos como agora, lembro-me de ti com muita força, com detalhes. Saber que existes neste mesmo instante, lá longe, inunda-me. Sinto a tua falta. Sei que se começasse agora a enumerar as tuas qualidades, haveria de me perder em alguma, elevado, antes de conseguir dizê-las todas. Ou talvez não seja possível esgotá-las. Foi preciso esta distância para reconhecer aquilo que aqui me parece tão evidente. No entanto, há horas em que não estou a pensar em ti. Nesse tempo, ocupo-me de assuntos que estão à distância do braço. Basta levantar o nariz para olhá-los de frente. Ainda assim, mesmo então, sei que este é um mundo em que existes. Por baixo de tudo, quase sempre sem palavras, há essa certeza. Seria insuportável um mundo em que não existisses. Os lugares onde fui criança, onde cresci, ou mais tarde onde a minha vida se decidiu, existem agora, lá longe, indiferentes talvez aos pensamentos que aqui desenvolvo sobre eles. Ao imaginá-los com a devida diferença horária, deambulo por eles sem corpo, sou apenas olhos, alma, ignorado pelas paredes, pelas ruas que prosseguem a sua existência sem mim.
Portugal, eu sei que uma parte da falta que sinto de ti é falta de mim próprio. Às vezes, misturo-me contigo na minha cabeça, como um enorme espaço vazio, como um fantasma invisível. A ausência daquele que fui passei a sentir, Portugal. Como um eco que só eu sou capaz de ouvir. As tais paredes e as tais ruas ainda guardam a imagem daquele que fui, das ilusões que tinha, todas essas idades irrecuperáveis. Velhos que conheci novos passam a cochear por esses lugares e não me distinguem nas suas lembranças. Crianças que não tinham nascido passam a correr por esses lugares e não me distinguem na sua imaginação. Mas também sei, Portugal, que uma parte enorme da falta que sinto de ti é a falta desse teu corpo subjetivo, desse teu ar, do teu porte, da tua presença física. Às vezes, nos lugares por onde passo, quando me lembro de ti como agora, quando me enches os olhos, parece que te vejo em toda a parte. Os sentidos enganam. Começa a parecer-me, por exemplo, que as pessoas lá ao fundo estão a falar em português. À distância de lhes distinguir o entusiasmo vago, mas sem lhe identificar a estrutura, sem divisão silábica rigorosa, parece-me que estão a falar em português. Aproximo-me, esperançado, e de repente percebo que não. E por instantes, tudo em mim é injustificado. A minha postura, a minha posição, o meu posto. Foi preciso esta distância para reconhecer o privilégio tão evidente de estar rodeado de pessoas a falarem a mesma língua que eu. Mas haveria muito mais, Portugal. És família profunda, és terra, és toda a história e todo o futuro. Não exagero, és caminho. Como disse, não vou aqui enumerar tudo o que te distingue aos meus olhos. Sinto a tua falta, mas não chego a lugares onde não estejas. Levo-te comigo, Portugal. Estás agarrado à minha pele, à minha voz, a tudo o que sou capaz de pensar, sentir e ser. É através de ti, Portugal, que entendo o mundo inteiro. Afonso Cruz, Jalã, uma leitura do mundo. Um excerto do texto, eles vêm todas as madrugadas. Certo dia o meu pai ligou-me. Disse-me que tinha encontrado um livro que me fora dedicado na pequena biblioteca da casa da Figueira da Foz. Graham Greene, no ensaio The Lost Childhood, diz que os livros que lemos na infância são o nosso futuro. E quando abrimos um que nos marque, fatalmente será o nosso destino, o nosso amanhã. Quando uma criança tira um livro da estante, está a pegar no seu futuro e a perder a sua infância. Os livros ficam muitas vezes fechados. As dedicatórias ficam escondidas em lugares que ninguém vê. Eu, que já perdi a minha infância há muito tempo, ainda espero e acredito que de cada vez que abro um livro, abro também um futuro. E por vezes uma frase faz toda a diferença. Ao ler este livro, herdei o futuro do meu avô, herdei as suas esperanças. E talvez nós os dois nos reencontremos um dia, não como naquelas cenas de filme sentimental, mas no mesmo espírito, no mesmo futuro que ele sonhou e que eu sonho, e que um dia talvez venha a ser concretizado. Um amanhã em que chegaremos a casa, ao final do dia, com as mãos encardidas de liberdade e com um sorriso no rosto, como uma dedicatória. Um futuro em que dormiremos sem medo de madrugada nenhuma. Língua portuguesa, a minha língua portuguesa. Eu recuar no tempo, a viajar até a minha infância. Porquê? Porque a primeira língua que eu tive, que era a minha língua das primeiras descobertas, foi o crioulo, a língua guinense. E foi a língua, realmente, das minhas brincadeiras, a língua da solidariedade infantil, das primeiras amizades, como eu disse, das primeiras descobertas. Aos 6 anos, na escola primária, tive um encontro com a língua portuguesa. E foi aí que
comecei também a descobrir uma outra língua. E a ferramenta utilizada para descobrir essa língua foi o crioulo também. Portanto, coabitam em mim duas línguas. A língua guineense, o crioulo, e a língua portuguesa. E coabitam pacificamente. Por exemplo, em relação à língua portuguesa, num dos meus livros, que eu intitulei de Guiné Sabura que dói, eu dizia sobre a língua portuguesa: e quando um dia, transportado em caravelas, foi impelido a sonhar com novos mundos, deixou-se conquistar. Conquistámo-la, é ternuramente nossa. Anichou-se nos meus sonhos. Sonha comigo e alimenta o calcanhar da minha terra vermelha, vestida de musas e amantes de muitos amores. E assim, realmente, é como eu assumo, como eu sinto, como eu vivo a língua portuguesa, que é tão nossa quanto é de outros povos que a utilizam como instrumento de comunicação. Sobre o crioulo, essa língua tão minha, que coabita com a língua portuguesa, a lusa língua, eu digo, crioulo é a fala do sangue que me viaja no corpo, no sangue interior, de dentro, do lado de fora, na pele vermelha ardente, traje que me veste o corpo todo. É o crioulo que me levanta, levita a alma no mastro vertical. É assim a minha relação com estas duas línguas que me são muito queridas, línguas que me ajudam a viajar no tempo, no mundo, a conhecer o mundo, a não perder aquilo que sou, as minhas referências de sempre e os meus objetivos. Eu caminho no mundo, estou no mundo, sempre com essas duas línguas. O crioulo, a língua guineense, e o português. Um texto de Tony Checa, Luz a Língua. Língua, luz a minha. Não sei se sonhas, ó língua, sei sim que deixas sonhar. Língua, luz a língua, minha companheira, é amiga, fraterna e arauto. Rejeita espaços herméticos, fechados, limitados por falsas fronteiras. Veste-se literariamente de tendências universalistas. E quando um dia, transportada em caravelas, foi impelida a sonhar com novos mundos, deixou-se conquistar. Conquistámo-la, é ternuramente nossa. Anichou-se nos meus sonhos. Sonha comigo e alimenta o calcanhar da minha terra vermelha, vestindo musas e amantes de muitos amores. Na sua mágica andança pelas novas moranças africanas onde se instala, ora é ponte, ora é chave para ganhar espaços dantes negados. E ajuda a sonhar, e falar, e encantar, e ser, e ter. Luz a língua, minha ferramenta operária, é o meu baú de sentimentos. Enciclopédia viva de tolerância. Algures na costa ocidental da África mostra-se solidária, tolerante. Interpreta Camões na lírica dança multirracial, ritmada pelo som mediático do compasso ancestral do bombolom, coabita criolizada e criadora e abecedária, ao lado de mais de 2 dezenas de outras línguas ali nascidas, mas feitas almas gêmeas, ante a iminência da construção de uma terra nova. Nas águas serenas do Corubal, a luz a língua sobe rio acima, e na parede, alta do Macaréu, sonha com o meu país que um dia será nação. Ali, a luz a língua sonha com noites sem insónias e sem bastões analfabetos, molestando gente e abafando mentes ávidas de saber. Afinal, língua, tu sonhas, interpretando sonhos que não dormem. Chamo-me Carlos Nolasco, sou sociólogo, vivo em Coimbra. O texto que eu vos vou ler é um excerto do romance Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, da autoria de Afonso Cruz, e este é um livro lindíssimo sobre a tolerância e sobre a possibilidade de vivermos todos juntos, apesar de termos visões do mundo distintas. Este texto é apenas um parágrafo num conjunto imenso de páginas e diz assim: o problema, Sr. Elai, não é Deus. O universo resume-se a uma prova da inexistência de Deus. Olha à sua volta e veja o deserto. São os homens que tomam conta das nossas vidas. Já reparou que entre os animais é o líder que vai combater com o líder rival? Os animais não mandam espiões para debaixo dos cavalos. No reino animal, os líderes são os primeiros. Se nós fizéssemos o mesmo, os conflitos seriam substancialmente diferentes. E o mesmo princípio não seria aplicado apenas no caso de guerras, Sr. Elai, mas também em todas as vertentes da sociedade.
em todas, sem qualquer exceção. Mas o problema é que o povo é um girassol. Volta-se para onde brilha a luz, de forma automática, sem razão, sem discernimento. É assim o povo com os seus líderes. Somos todos uns girassóis. Se ao menos exudássemos óleo, ainda dava para fritar batatas. Por isso, não me falem em Deus, que eu nunca o vi a lutar por ninguém. E eu já não tenho 16 anos, nem cabelo para deixar crescer. O que eu sei é que o mundo está virado do avesso. E não se consegue fazer nada. Somos todos culpados. Uns mais e outros menos. Ana Luísa Amaral, do livro What's in a Name. Mediterrâneo. Os mares do Homero deixaram de trazer, esbeltas, as suas naves. Em nome dos sem nome, continua. Por desertos de areia, desertos sem sentido, continua. Por rostos no deserto, os do sem nome ou rosto, continua. Ao fundo do deserto, diz-se gotas de sangue e grãos de areias. A esfinge no deserto continua. No verdadeiro nome do espesso fluido que se diz vital, em toneladas certas, continua. Os divinos moinhos moendo devagar fina farinha, inúteis mares de pó. Chico César, do livro Cantates, Cantos Elegíacos da Mozarte. No bico de um anu, no século XXI, se passará no insight. Solidão, cerveja light. Ocuparão a Europa. Diga se você topa ir lá tocar um mourão, tupi anglo-saxão. Pro povo meditabundo. Belmondo não é Raimundo, mas também tem coração. É preciso que alguém compre carvão no armazém e aqueça o Mediterrâneo. Quem sabe, um conterrâneo de Nero incendiário gaste todo o seu salário com música, explosivos, maníacos e depressivos. Precisam de terapia. Na favela, por um dia, já ficam mais expansivos. O teu êxito e a tua felicidade estão em ti. As condições externas são acidentes da vida. As realidades grandes e duradouras são o amor e o serviço. A alegria é o fogo sagrado que mantém acesos os nossos propósitos e brilhante a inteligência. Toma a decisão de ser feliz e a alegria e tu formarão uma hoste invencível contra as dificuldades. Quando te propus um amanhecer diferente, a terra ainda fervia em lavas e os homens ainda eram bestas ferozes. Quando te propus a conquista do futuro, vazias eram as mãos, negras como breu o silêncio da resposta. Quando te propus o acumular de forças, o sangue nômada igual coagulava em todos os cárceres, em toda a terra, em todos os homens. Quando te propus um amanhecer diferente, amor, a eternidade voraz das nossas dores era igual a Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele é pureza, não posso adiar a palavra. Urbano Tavares Rodrigues, Celebração e Desterro. Era a inatingível, a solitária, a proibida. Eu ousei tocar-lhe, mesmo sabendo quantos olhos nos espreitam. Vou sofrer as consequências, eu sei, mas de nada me arrependo. Livre me senti sempre, livre para tudo tentar. Sobre a intacta claridade desta lua, ouço, adivinho as pragas dos que não perdoam. Que importa? Por entre os leves segredos da folhagem, nesta madrugada em que o teu corpo amadurece nos meus braços, em todas as coisas sinto a existência em flor. O amor celebra-se quase em silêncio. Falas-me pouco, sorris, contas-me o que tem sido o teu não viver em meio de honras e promessas tão pesadas. Eu sei que na minha esteira vai surgir uma luz de punhais, um cortejo de ameaças me vai acompanhar, mas é tão diferente de tudo estar contigo. Às vezes, quando o troço dos poderosos que te rodeiam, o teu riso incendeia as plantas que dormem nos vasos da varanda, até a erva brilha, pela janela aberta, na distância do jardim.
Sei que me apagarão desta tua semana de férias tão irreal, por ser precisamente demasiado real. O meu e o teu corpo assim unidos. As nossas sombras sonham, elas sim, em lilás, quando nos movemos na brancura do teu quarto, vedado a gente como eu. Sou João Paulo Pinto Có, bolseiro Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, doutorando em Antropologia no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Atipicamente, em meio à pandemia mundial do Covid-19, comemoramos mais um dia da língua portuguesa. Língua essa em que amamos, em que escrevemos as nossas poesias, em que expressamos os nossos sentimentos. Língua que nos une enquanto povos diferentes, língua em que pensamos as nossas nações, as nossas diferentes nações. Assim, no livro póstumo de poesia, Pascoal d'Artagnan Orgema, a poeta guineense, escreveu: Ainda os pés descalços e a charanga velha, de cabaz e lenha à cabeça. Ainda a interrogação a sistematizar um futuro desconhecido. Ainda o corro da afronta a mascavar os cérebros já cansados de meu irmão na tabanca. Ainda os gemidos lancinantes a penetrarem selvaticamente no silêncio agudo da noite africana. Ainda as seculares promessas vomitadas dos vãos das grandes portas guardadas sacrilegamente. Ainda a conhecida e amargada escoitada nas costas infelizes dos que entendem e reclamam as coisas. Ainda a fome, a dura fome, a entranhar as franjas esqueléticas das barrigas de nós. Ainda os sons obscuros fendendo os ares estupidamente. Ainda o cenário criminoso dos fuzilamentos. Ainda a vertigem, a impertinente vertigem, os suspiros enérgicos da revolta. Ainda nós. Escrito em Reino de Guiné-Bissau, no dia 3 de agosto do ano de 1979, no livro póstumo de Arama. Agostina Bessa Luís, Joia de Família. Camila, que se ia chamar Camila Matos Clara, era o resultado de uma falsa menopausa. Quer dizer que a mãe a tivera já no período incerto que antecede a esterilidade, e era por isso muito mais nova do que a irmã Adoração. Apesar da sua pouca disposição afetiva, que fazia dela uma rapariga que parecia acanhada, ela era considerada a joia da família. Faziam-lhe as vontades, não parecendo ceder-lhe em nada. A verdade é que Camila nada exigia, o que tornava as pessoas culpadas de não a consolar de alguma coisa. As relações das pessoas baseiam-se na consolação a que cada um se acha com direito. Mas Camila não sentia que a vida fosse a extensão de uma dor cósmica e sem fim. A dor era para ela uma coisa que fazia parte até de um suspiro. Talvez a vaidade humana a ampliasse e lhe desse contornos. O sofrimento é uma forma de vaidade? Roper estava estupefacto. Quando alguém ia além do seu saber, do que tinha aprendido e decorado, ele não lhe parecia muito inteligente. Ficou calado durante um bocado, sem querer reconhecer que Camila se estava a divertir, como quando um profissional joga com um amador. Como leitura para o Dia da Língua Portuguesa, escolhi um poema do escritor guinense Luís Jorge Semedo. Intitula-se Minha Terra. Minha terra fica situada no continente das guerras. Faz fronteira a norte com instabilidades, a sul com divisões étnico-religiosas. A leste e a oeste é banhado por miséria e desespero. As principais atividades económicas são servenista, traficar drogas, revoltas militares, corrupção, peculato e desvio de bens públicos. O modelo político é a golpicracia. Os políticos se vendem por cargos, os juízes por cargos de luxo, os deputados por dinheiro, enquanto militares mandam e matam. A língua oficial é a mentira, mas
A socialmente mais falada é a bajulação. A moeda nacional é o suborno. Nossa bandeira nacional é salário atrasado. A população, cerca de 1.700.000 bananas. E o nosso presidente é uma advento. Neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, trago-vos um poeta, um grande poeta da língua portuguesa, Vinícius de Moraes, um poeta, jornalista, diplomata, cantor brasileiro, falecido em 1980. Trago-vos um poema que se chama A Felicidade, que é um bem essencial da humanidade e algo que todos procuramos. Neste poema chamo a atenção para a mensagem que remete para a fragilidade da felicidade e da importância que tem a sua proteção. E a mensagem é essa: sejam felizes e defendam a vossa felicidade e tratem-na bem. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida tão breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou da jardineira e tudo se acaba à quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve, oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é coisa louca, mas tão delicada, também tem flores e amor de todas as cores. Tem ninhos de passarinhos, tudo isso ela tem, e é por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela muito bem. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Sejam felizes. Poema de Sofia de Melo Breiner. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e os seus gestos vão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Manuel Alegre, 6º poema do pescador. De noite, junto ao mar, eu, pescador, não mais que um ponto de interrogação, pergunta sem resposta, batido pelo vento entre o tudo e o nada, essas duas palavras sem sentido, ou que só têm sentido do avesso. Olho as estrelas, eu próprio em combustão, cinza futura. Olho as estrelas e os grandes intervalos negros onde por vezes brilha um ponto. O quê ou quem? Talvez o todo. Talvez o menos multiplicado pelo menos. Deus ou ninguém. Não mais que um ponto. Ou eu, só, frente ao mar, entre duas palavras sem sentido. Se amanhã o medo. Página 51. Título: A filha do piloto japonês. Uma pequena história. O piloto japonês preparava-se para o voo derradeiro. Ao contrário do que muitos haviam feito, despediu-se da família com estreitos abraços e lágrimas japonesas invisíveis. Cresce que chegou a dizer: bem, é certo que não voltarão a ver-me. A filha mais nova, a que menos chorava, respondeu: em sonhos
Hei de sempre voltar a ver-te, pai. O piloto japonês sorriu. Tenho medo. Tenho medo, sim. Tenho medo de falar com as pessoas. Tenho medo dos meus filhos me abraçarem. Tenho medo de passos dentro da casa. Tenho medo do quarto onde durmo, da cama. Tenho medo até de ir à casa de banho. Tenho medo do espelho. Tenho medo da janela. De espreitar lá fora. Tenho medo. Estou assustado. Tenho medo de perder a respiração. Tenho medo, sim. Tenho medo dos pássaros que cantam por aí. Tenho medo. Tenho medo de abrir as janelas para não entrar o ar. Tenho medo para que não me batam a porta. Sim, tenho medo. Contaram-nos que o coração era o órgão mais importante do ser humano. Não, não é verdade. Não é verdade. O órgão mais importante são os pulmões. Sim, são os pulmões. Porque eu tenho medo de perder a respiração. Tenho medo. Tenho medo, sim. Tenho medo. E vou continuar a ter medo de sair lá fora. Das máscaras, tenho medo. Obrigado. Mas tenho medo. Sinceramente, tenho medo. Tenho medo. Tenho medo, sim. Sim, tenho medo. Verdade, tenho medo. Obrigado. Tenho medo. De Carlos Drummond de Andrade, um autor brasileiro, o seu poema A Palavra Mágica. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, é a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não há encontro, não desanimo. Procuro sempre. Procuro sempre, e a minha procura ficará sendo a minha palavra. Em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua cantar as histórias que ouvi contar? Em que língua escrever contando os feitos das mulheres e dos homens do meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cantigas? Falarei em crioulo, falarei em crioulo. Mas que sinais deixar aos netos deste século? Ou terei que falar nesta língua lusa e eu sem arte nem musa, mas assim terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso século. Em crioulo gritarei a minha mensagem, que de boca em boca fará a sua viagem. Deixarei o recado num pergaminho, nesta língua lusa que mal entendo. E ao longo dos séculos, no caminho da vida, os netos e herdeiros saberão quem somos. Maria Odete Cimeno. Nhacoto, mudança de idade. Para explicar os excessos do meu irmão, a minha mãe dizia: está na mudança de idade. Na altura eu não tinha idade nenhuma e o tempo era todo meu. Despontavam borbulhas no rosto do meu irmão e eu morria de inveja enquanto me perguntava: em que idade a idade muda? Que vida escondida de mim vivia ele? Em que adiantada estação o tempo vinha comer a mão? Na espera de recompensa, eu a lua pedia outra idade. Respondiam-me batuques
mas vinham de longe, de onde já não chega o luar. Antes de dormirmos, a mãe vinha esticar os lençóis, que era o modo de beijar o nosso sono. Meu anjo, não durmas triste, pedia, e eu não sabia se era comigo que ela falava. A tristeza dizia, é uma doença envergonhada. Não aprendas a gostar desta doença. As suas palavras soavam mais longe que os tambores nocturnos. O que invejas, falava a mãe, não é a idade, é a vida para além do sonho. Idades mudaram-me, calaram-se tambores, na lua se anunciou a materna voz, e eu já nada reclamo, agora sei. Apenas o amor nos rouba o tempo, e ainda hoje estico os lençóis antes de adormecer. Da Flor Bela Espanca, com o título Mulher. Oh mulher, como és fraca e como és forte, como sabes ser doce e desgraçada, como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se estorce amargurada. Quantas morem saudosa de uma imagem adorada que amaram doidamente. Quantas e quantas almas endoidecem enquanto a boca rir alegremente. Quanta paixão e amor às vezes têm, sem nunca o confessaram a ninguém. Doce alma de dor e sofrimento, paixão que faria a felicidade de um rei. Amor de sonho e de saudade, que se esvai e que foge no lamento. Sou Gostei de Camões, estou cá em Portugal para fazer o meu estudo universitário. Gostaria de vos apresentar o poema de Ernesto Dabo para o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Poema intitulado Amor Caro. Tão caro-me é o teu amor, que para o resto da vida, noutro, não quero investir. Ernesto Dabo, Guiné-Bissau. Obrigado. Poema de Carlos Schwartz. Do que chora a criança é dor no seu corpo. Do que chora a criança é sangue que cansou de ver. Um pássaro grande chegou, com ovos de fogo. O pássaro grande veio, com os ovos da morte. Caçadores desconhecidos, enganados, metralharam a tabanca. Caçadores, pretos como nós, enganados, metralharam a bolanha. Queimou-se o mato, queimaram-se as casas, pedrou a dor na nossa alma. Por Bela Espanca, intitulado Ser Poeta. Ser poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino da quem e da além-dor. É ter mil desejos do esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmas, manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. CPLP. No cruzar das imagens da CPLP, encontremos os trilhos culturais da Angola contemporânea numa viagem ferroviária. Viajamos para o grande Brasil, onde nos chegam as imagens do além-mar que testemunham da prisão ao mundo, através do vai-vem da videocâmera. Como as ondas testemunhadas no coração do poeta cabo-verdiano Eugênio Tavares, revelando a imigração numa trilogia, o mar, o amor, a ilha. A chuva é uma dádiva da natureza, mas não é eterno. E assim que as imagens do rio Cacheu da Guiné-Bissau nos chegam com as turbulências dos hipopótamos numa natureza que canta e chora, que nos prende com a diversidade cultural moçambicana num olhar de Timbila e Marimba Chope, Boba, Liquiterra. São essas imagens de Lisboa Praia que pairam no olhar da CPLP, manifestadas através do drama do Tirolí de São Tomé e Príncipe, que retrata a coabitação pacífica
de várias origens no leve-leve cotidiana. No Nuluque de Timor-Leste, que junta a comunidade dos países da língua portuguesa, no restaurante macaense, que enche da diversidade cultural, um cesto de paladar e sabores. Não é de longe, mas é de perto que testemunha este cordão umbilical dos 9 que é a língua portuguesa. Maputo, Boame, 2009. Até os pés. Olá, eu sou Floribela Domingos Gomes. Eu vou vos apresentar uma das obras de Eugênio de Andrade, denominada Urgentemente. É urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegrias, multiplicar beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Vou por aí às escondidas a espreitar as janelas, perdido nas avenidas.